perdão. Agora está gravando. Nós então estamos 31 de agosto, aula telepresencial. Eu estava falando para vocês que nós terminamos a aula passada falando do rito sumaríssimo, em especial a fase preliminar, certo? Falamos que TCIP, eventual, a audiência preliminar para a composição civil, eventual, transação penal, eventual. E aí eu parei a aula falando com vocês detalhes. A transação penal, ela pode ser aceita ou não pelo réu. Óbvio. Óbvio. Por quê? Porque ele pode negar. Olhem, eu tenho uma amiga minha que, por coincidência, o pai dela, médico, foi acusado de omissão de socorro. Tá na tela para vocês o site, gente? O Planalto tá na tela? Não, professora, tá aberta uma tela do Word. Ah, perfeito. Então me perdoe. Vai abrir. Foi? Foi, né? Vamos lá. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou seja, esse pai da minha colega é médico, atendeu uma criança e verificou a febre, tinha um estado febril pequeno, atendeu numa cidade pequena, bem pequenina, falou assim, olha, vou medicar para febre, mas se ela piorar, volte, se não, deixe em casa mesmo, quietinho, e eu prefiro encaminhar para um pediatra, porque eu não sou pediatra, eu sou médico. Aí ela foi, aí chegou no outro dia, piorou no pediatra, o pediatra falou, que absurdo, médico e tal, processou por omissão de socorro. Ofereceram para ele transação, pena de 1 a 6 meses. Proposta de transação, até 2 anos, transação, primário, bons antecedentes, nunca tinha transacionado antes. Ele simplesmente falou, não, eu sou inocente. Eu quero uma sentença absolutória. E ele denegou. Na época, eu fazia mestrado em biodireito, era penal com biodireito. Eu estava escrevendo a minha dissertação e eu não conhecia essa minha amiga, isso faz muitos anos. E aí o colega que defendeu esse médico usou a minha dissertação de mestrado na tese dele de defesa e foi absolvido. Daí depois a gente conversando, aí ela me contou do caso, eu falei, eu vi esse caso, eu fazia mestrado. E aí eu fui ver a defesa do pai dela, tava minhas citações lá da minha dissertação de mestrado. Mas enfim, ele denegou o benefício. Ele falou, não quero, eu vou provar a minha inocência, e assim o fez. Lembro a vocês então que a transação você não é obrigado a aceitar, você pode querer responder, o suposto agente delitivo pode querer responder ao delito. Não tem problema nenhum. Ótimo. Mas vamos imaginar, então, o nosso caso aqui. No nosso caso, houve a transação e o suposto agente delitivo transacionado não cumpre. O que acontece quando a transação não é cumprida? STF. A transação descumprida, já falei para vocês, é considerada rescindida. Volta ao status da quo antes, possibilitando que o Ministério Público ofereça a denúncia imediatamente. Tudo bem? Beleza. Mas vamos imaginar que o nosso caso é um tanto quanto mais fácil. O nosso caso é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque no nosso caso não houve a transação, mas era um caso não complexo. O que acontece?
Artigo 77. Olha, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena, obviamente estamos falando da pena antecipada, quando não houver aplicação da pena, podem anotar aí, né? Leia-se, antecipada pela transação. Não que a pessoa é condenada e culpada, mas ela não aceitou a transação. Ou simplesmente pode acontecer, não aceita, não tem direito, já transacionou ano passado, ou porque o suposto autor do fato não foi. Ora, se há uma audiência para transação e a pessoa não vai, o que você subentende? Que ela não quer a transação. Não é fácil, Paulo, comigo. Ora, te chamam para uma audiência de transação, você não vai. Entende-se que você não tem interesse no benefício. Isso é óbvio. Olhem só, então vamos lá. O que pode acontecer? Oferecer a transação e a pessoa negar. Não oferece, porque ela não tem direito. Ou o suposto autor não foi. O que acontece? Nesse caso, a letra da lei impõe que o Ministério Público oferece ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver outras diligências imprescindíveis. Professora, como assim? Exato. O MP vai ter que fazer a denúncia oral e imediata. Lembrem, o rito sumaríssimo é marcada pelo princípio da oralidade, economia, celeridade e informalidade. Ou seja, de imediato denúncia oral. Obviamente, para quem não tem a manha do processo aí, obviamente que essa denúncia oral deverá ser reduzida a termo por aquele que está ocupando o papel de escrivão. Obviamente que o escrivão vai digitar a denúncia, mas a letra da lei impõe que o Ministério Público faça oralmente. Para tanto, ele vai ter que analisar o quê? Como regra, o tecido. Tio. Oi? Quem gritou? Como regra, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai analisar o TCIP ou o TCOP, né? Tanto faz, termo circunstanciado de inquérito, termo circunstanciado de ocorrência policial, para ali verificar o crime, a infração de menor potencial ofensivo. Ele vai ter que analisar também o que consta nos autos, óbvio. Só que um detalhe, vocês lembram que o semestre passado eu falei para vocês que nós tínhamos uma diligência que era imprescindível no artigo 6º? O artigo 6º, que traz o rol de diligências investigativas a ser realizado por um delegado de polícia, o rol de diligências, eu falei que eram eventuais, mas eu disse, tem uma que é obrigatória. Laudo. Crime que deixar vestígios precisa de perícia. Conversamos sobre isso. Só que um detalhe. Se for exame de corpo de delito, não precisa de perícia, podendo a materialidade ser verificada por mero boletim médico ou prova equivalente. Cuidado então, gente. Um detalhe, o TCIP não precisa de perícia de lesão, não precisa de exame do corpo de delito.
podendo ser substituída por mero boletim médico. Diferença entre inquérito e TCIP, literalidade da lei. Artigo 78. Oferecida a denúncia ou a queixa, já falei para vocês, é reduzida a termo. Escreve ali e dá cópia. Entregando-se cópia, olhem, aqui já mudou, ao acusado. Por quê? Ele já foi denunciado, ele já está acusado, que ficará citado e imediatamente cientificado de dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Opa! Olhem novamente uma mudança. Olhem novamente uma mudança. Por favor, prestem atenção. Vamos lá? Vamos lá? Oferecida a denúncia, a qual, como regra, deveria ser oral e imediata. Primeira mudança. Oral e imediata. O réu já está presente, porque era dia de audiência de transação. O réu já estaria presente, porque era dia de audiência de transação. Presente, ele é citado no ato, pessoalmente, na hora. Oferece a denúncia, transcreve, dá cópia, ele é citado na hora. E cientificado da data para audiência de instrução e julgamento. Vejam, o que eu quero falar com vocês? Aqui, como é marcado pela economia e celeridade, ele não é citado para resposta no prazo de 10 dias. Ele é citado para audiência. Vocês viram a diferença entre o ordinário e o sumário em face do sumaríssimo? Ele é citado não para oferecer resposta à acusação. Aqui ele é citado para audiência de instrução e julgamento. Legal, né? E digo mais. Já sai com audiência marcada em dia e hora, da qual também tomarão ciência o MP, o ofendido, se houver responsável civil, né? E seus advogados. Detalhe, se o acusado não estiver presente, se ele, por exemplo, não foi na audiência de transação, por quê? Porque ele não quis, ele não tinha interesse no benefício. Ele vai ser citado, mas olhem, não pelo Código de Processo Penal. Aqui nós temos artigos específicos nos termos do 66 e 68. Temos artigos específicos. Vamos lá? Vamos ver? A citação pessoal far-se-á no próprio juizado, sempre que possível. Ou seja, a regra é lá. Se não der para fazer, aí por mandado. Tudo bem. E aí, primeiro detalhe. E se o acusado não for encontrado para ser citado? Lembrem, no caso do rito comum ordinário e no rito comum sumário, não sendo encontrado, far-se-á a citação editalícia, suspendendo o processo e o prazo prescricional. Mas vejam, isto não tem nada célere. Não há nada de célere nisso. O processo fica suspenso ad eternum. E aí, nesse caso, detalhe, não encontrando o acusado para ser citado, o que o juiz deverá fazer? O juiz deve encaminhar para o juízo comum, onde se tornou, não é onde, perdão, oportunidade, ocasião em que se tornou incompatível a citação por edital com o rito sumaríssimo, em que é célere. São institutos incompatíveis. Logo, não encontrando o réu para ser citado,
manda para o juízo comum, cuidado, oportunidade em que vai tramitar pelo rito sumário. Sumário. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Outro detalhe. Professora, Pois não. só, só um segundo. Tem dois alunos que falaram que estão com um problema na internet, pediram para a senhora aceitar eles de novo. Marcos e Milena. Só deixa eu achar eles aqui. Só um pouquinho. Marcos aparece para mim. A Milena não. Mas vou continuar aqui. Se ela aparecer, eu aceito. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Outro detalhe. Vamos lá, vamos continuar aqui. Outro detalhe. Pode acontecer também do caso ser complexo, artigo 77, parágrafo 2º. O caso for complexo ou as circunstâncias não permitem a formulação da denúncia. E aí, o que se faz? Nesse caso, novamente, deverá remeter ao procedimento sumário. Um caso muito complexo deverá ser remetido para o juízo comum, tramitando sob o rito sumário. Tudo bem? Sob o rito sumário. Então, vamos lá, gente. Vamos deixar isso de maneira mais didática. Estamos falando do artigo 77 da Lei 9.099, em que fala do oferecimento da denúncia no rito sumaríssimo. Primeira coisa, a regra é que ela fosse feita imediata e oral, caso, por algum motivo, não haja a transação penal. Se por algum motivo não houver transação penal, a regra é que ela seja feita de maneira imediata e oral, devendo o réu, o agente delitivo que ali se encontra, já ser citado imediatamente. Certo? Mas imaginem que ele não foi. Se ele não foi, obviamente, citação por mandado, não tem problema nenhum. Citação por mandado, não tem problema nenhum. Mas imaginem que ele não faz jus ao benefício da transação, obviamente, denúncia imediata. Ou imaginem que o caso é complexo, remessa para o juízo comum sob rito sumário. Outra hipótese, ele não é encontrado para ser citado. Remessa para juízo comum, rito sumário. Tudo bem? Ótimo. Lembrem dos princípios. Outra coisa. E se for queixa-crime? Se for queixa-crime, ação penal pública, MP oferece denúncia. Mas e se for ação penal exclusivamente privada? Nesse caso, o parágrafo 3º do 77 segue a mesma tramitação. Segue a mesma tramitação. Gente, se vocês ficarem me interrompendo, eu não consigo dar aula. Quem não está conseguindo, daqui a pouco eu vejo, tá bom? É uma aula complexa, é uma aula densa, eu não posso ficar parando para ficar adicionando as pessoas, não tem sentido, tá? Quem não entrou no horário, que se vire e vai ser adicionado a hora que eu puder adicionar, tá bom? Vamos continuar aqui, porque senão eu não consigo ir para frente. Eu estou falando de procedimento, um rito progressivo,
Se eu não conseguir, já era. Até porque, ó que chatice, só para vocês verem. A pessoa aparece, a hora que eu vim, ela já foi embora e já vai tentar de novo. Tipo, eu não tenho o que fazer, vocês me perdoem, mas por favor, deixa eu dar minha aula. Ó, vou até começar de novo. Vou parar já e começo de novo.